Obrigado, Luiz Gustavo. Um bom dia a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar hoje participando desse treinamento aos clubes sobre o nosso programa de intercâmbio de jovens de Rotary Internacional. Eu tenho muita satisfação sempre de falar que já escutei de vários presidentes de Rotary Internacional em participações nossas em pré-convenções do Rotary, quando esses dizem que o programa de intercâmbio de jovens do Rotary é o melhor programa que o Rotary Internacional tem. E para nós da comissão é uma satisfação enorme trabalhar para esse programa. E eu confesso a todos que eu sou suspeito para falar do intercâmbio de jovens devido à paixão que eu tenho por esse programa, que é muito grande, então eu falo com uma felicidade muito grande. E vamos hoje trabalhar aqui para que todos vocês tenham bastante conhecimento sobre o programa de intercâmbio de jovens, uma vez que a execução do programa ela acontece diretamente pelos clubes. Então, quanto melhor estiverem preparados os clubes que estarão participando do intercâmbio de jovens, é melhor para o Rotary, para o clube e para os jovens. Então, é importante, o Luiz Gustavo já falou bastante sobre o nosso clube em maneiras gerais, e uma coisa muito importante que estava aí para que vocês viram, que é que o programa de intercâmbio de jovens, ele, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é uma viagem de turismo. O turismo é uma consequência que vai acontecer. Ele é um ano que o jovem vai sim estudar. Ele não é um passeio, é uma missão. A gente diz sempre que os nossos jovens são embaixadores da paz. E os nossos jovens sempre viajam, conhecem muitas pessoas e levam com eles essa missão de propagar a paz pelo mundo inteiro. Não é uma brincadeira, uma viagem de diversão. É muita responsabilidade, que o jovem que sai daqui e vai ficar hospedado por um clube de Rotary e uma comunidade, ele tem a responsabilidade de mostrar a qualidade do jovem brasileiro. Ele vai, sim, desfrutar de uma experiência cultural enorme, vai conhecer toda a cultura de um outro país, porque ele vai ficar imerso naquela vida daquele país por um ano. Ele não vai ser um turista passeando naquele país, ele vai estar imerso, morando com famílias e vivendo o dia a dia daquele ano. E é uma janela maravilhosa para que ele venha conquistar futuros rotarianos, porque nós temos um sucesso grande de pais de rotarianos, pais de estudantes que fizeram o programa de intercâmbio, que viram a maravilha que é o Rotary e que vêm se juntar a nós. E muitos dos nossos jovens também, depois que retornam, um período depois que já estão na idade, vêm a se tornar rotarianos. Isso é muito importante para nós e são sempre rotarianos de excelente qualidade. E então, o que nós dizemos? Que junto com os outros programas de Rotary Internacional, nós precisamos do clube. O clube é a mola mestre do programa de intercâmbio, porque o clube é que seleciona o candidato que vai viajar, que vai gerar uma contrapartida para que a gente receba outro jovem. O clube é quem vai respaldar e vai cuidar desses jovens que vêm para o nosso distrito, que vai dar toda a cobertura para as famílias que estarão recebendo os jovens. Então, o clube é realmente uma peça de extrema importância para o sucesso absoluto do nosso programa de intercâmbio. Por isso eu vou lembrar o que a governadora Vera havia falado, que vocês que estão participando conosco, por favor, no chat, coloque o seu nome, o seu clube e a sua função, para que a gente tome nota disso, que nós vamos depois fazer uma certificação dos clubes em função dessa participação de vocês. Então, está aí uma visão interessante, que nós temos no distrito, a comissão distrital, que tem uma ligação direta com o clube, e esse clube tem uma relação direta com a família. A família não lida diretamente com a comissão distrital. Esse relacionamento da família com a comissão distrital, ela sempre acontece através do clube. E nós, na comissão distrital, nós temos feito um esforço grande para que o clube mantenha esse contato com as famílias, porque se a família mantiver o contato direto com a comissão distrital, amanhã, se houver algum problema que for tratado direto, comissão distrital com a família, o clube fica à margem disso aí. Então, nós respeitamos muito e sempre conduzimos para que esse relacionamento família seja através do clube e o clube com a comissão distrital. Até porque, muitas das vezes,
o assunto que a família quer saber, a solução que a família precisa. O clube até não sabe da solução e o clube sim procura a comissão distrital. A comissão distrital orienta o clube e é mais um conhecimento que o clube tem a respeito do programa de intercâmbio de jovens para poder orientar melhor aos seus participantes no programa de intercâmbio. Nós vamos começar então, vamos falar aqui das obrigações. Nós temos 3 tópicos que nós vamos tratar hoje nesse treinamento nosso. Nós vamos falar sobre as obrigações dos clubes e dos rotarianos, vamos falar das obrigações das famílias anfitriãs, que é muito importante, e dos tipos de programa de intercâmbio que o Rotary Internacional tem para os jovens que participam das nossas comunidades. Hoje nós estamos falando aqui do processo de certificação. Rotary Internacional, ele está extremamente comprometido, e para que esse programa de intercâmbio ele seja feito da maneira correta, da melhor maneira, para que vocês saibam, todos os distritos no mundo inteiro que participam do programa de intercâmbio de jovens, eles são certificados por Rotary Internacional. Essa certificação, ela é semelhante a uma certificação de ISO 9000. Cada distrito tem que ter a sua documentação completamente organizada. Nós temos na secretaria do nosso distrito os documentos relativos ao intercâmbio dos clubes, os documentos de todos os nossos estudantes, os documentos das famílias dos estudantes, os documentos dos colaboradores dos estudantes, e esses registros, eles não estão ali à toa, não. O Rotary Internacional, ele faz auditoria nos distritos, ele seleciona vários distritos no decorrer do ano e aleatoriamente esses distritos são fiscalizados e vistoriados por Rotary Internacional. Então, nós já tivemos em nosso distrito algumas visitas de pessoas representantes de Rotary Internacional que eles vêm checar na nossa documentação para ver se a gente realmente tem feito a coisa da maneira como é, e isso faz nos ajudar, porque essa documentação que a gente mantém, essa organização que a gente tem, com todos os documentos, todos os envolvimentos que nós temos, nos auxilia muito e nos trazem a tranquilidade que tudo está acontecendo da maneira como tem que ser acontecido. E essa certificação do distrito, ela é renovada anualmente. O distrito de Rotary que não fizer a renovação da sua certificação, ou que porventura não tenham essa certificação, eles não têm autorização para participar do programa de intercâmbio de jovens. No Brasil, só falta um distrito para ter a sua certificação correta, para que todos, 100% dos distritos brasileiros, venham a ter a possibilidade de estar participando no programa de intercâmbio de jovens. O que acontece para que o clube venha a ser certificado junto ao distrito para a participação no programa de intercâmbio de jovens? O clube tem que indicar obrigatoriamente um oficial de intercâmbio, e este oficial de intercâmbio é aquela pessoa no clube que trata da parte mais burocrática do intercâmbio, quem faz todos os relacionamentos com a comissão distrital, que o oficial de intercâmbio é a interface entre a comissão distrital, o clube, e auxilia também nas lides com o nosso estudante, tanto que vai viajar, que é o estudante outbound, como aquele estudante que chegou no nosso distrito para morar conosco um ano, que é o nosso inbound. E é importante e fundamental e obrigatório que o clube tenha para cada estudante que estiver recebendo um conselheiro. E esse conselheiro é quem vai fazer a ligação mais a miúde junto ao seu estudante que está por aqui. O clube tem que fazer a sua inscrição junto à comissão distrital, que nós vamos falar nesse assunto mais adiante. Os membros do clube da comissão distrital, eles têm que apresentar atestados de antecedentes criminais para todos os envolvidos no programa de intercâmbio do seu clube. Hoje em dia, essa documentação de atestado de antecedente, ela é muito fácil de ser tirada, ela é tirada online nos cartórios e não tem problema nenhum. Se algum membro de algum clube, porventura, tiver dificuldade em relação a isso, pode procurar na nossa comissão, que a nossa secretária ela vai fazer isso tranquilamente. Pode fazer a solicitação e a gente providencia para que a gente tenha esse documento. E é fundamental que nós tenhamos, junto aos nossos registros, nossos
na nossa secretaria essa documentação, porque se amanhã for solicitada, nós estamos com ela em dia. O oficial do intercâmbio, por isso que a gente diz que o oficial e o conselheiro precisam participar desse treinamento. E outra, é muito importante que, se possível, quando nós venhamos a fazer os treinamentos para os nossos estudantes inbounds, para os nossos estudantes outbounds e para as famílias dos estudantes, se esses conselheiros e esses oficiais de intercâmbio participem conosco. E no PETS e na Assembleia Distrital também é de fundamental importância a participação dessas pessoas conosco. Nós vamos falar aqui também das obrigações de cada um clube patrocinador. O clube patrocinador é aquele que inscreve o seu estudante no programa de intercâmbio de jovens, quem vai encaminhar o seu estudante para participar da seleção e que depois, mais à frente, ele vai estar mandando um estudante para o exterior e, em contrapartida, o clube vai estar recebendo um estudante estrangeiro. E esse estudante que o clube vai receber, o nosso distrito tem por prática não receber um estudante do mesmo país que o seu estudante está indo para o intercâmbio, para que evite qualquer desentendimento, qualquer problema em função de país, do mesmo país que vai, o mesmo país que vem. Então, nós hoje, via de regra, cada clube que manda um estudante para um determinado país recebe um estudante de um país diferente, até para que a troca de cultura seja mais ampliada também. O que é preciso, então, para que o clube seja... as obrigações que o clube patrocinador tenha que ter? Como já falamos, cada clube tem que ter a sua certificação junto ao distrito. Qualquer dúvida pode nos procurar, que a gente vai fazer essa orientação para que essa certificação seja feita. E o primeiro passo é esse agora, participação nesse treinamento para os clubes. O clube, conforme foi dito, vai designar então o seu oficial de intercâmbio. Vai designar um conselheiro para cada jovem inbound que está vindo. O clube pode encaminhar mais de um estudante para o intercâmbio e, em contrapartida, receber mais de um estudante. Se ele tiver só um estudante de inbound no seu clube, ele vai ter só um conselheiro e um oficial de intercâmbio. Se ele vier a ter 2 estudantes inbound no seu clube, o oficial de intercâmbio permanece um só, mas o conselheiro ele é individual para cada estudante. Ele vai fazer uma coisa muito importante, que é a pré-seleção desse candidato. Ele vai procurar conhecer o candidato, vai saber como que esse candidato é na sua escola, como ele é no seu dia a dia, vai conhecer a família do candidato. Ele vai participar desse treinamento, que é de fundamental importância, onde ele vai tirar as dúvidas que eles precisam. Daqui a pouquinho eu vou botar no chat, eu tenho alguns links de documentos que são de fundamental importância para que vocês leiam esses documentos, até para que vocês tenham mais dúvidas e aprendam mais e possam até procurar-nos novamente para tirar algumas dúvidas. Vocês vão aprender mais algumas coisas além do que nós vamos falar hoje aqui nesse treinamento. O clube tem a obrigação também de supervisionar aquelas 3 famílias anfitriãs. As famílias anfitriãs que são apresentadas pela família do jovem estudante que vai viajar para o intercâmbio, ela vai ser inicialmente um membro do clube, vai à casa dessa família, vai visitar e vai manter contato não só com as pessoas da família, mas a pessoa representante do clube vai conhecer a casa da família, vai saber onde o jovem vai dormir. Não existe necessidade nenhuma que esse jovem que a família vai receber tem um quarto exclusivo para si. Se a família que vai receber o jovem, ela tem o filho dela que vai viajar, dormindo num quarto compartilhado com outro filho, o outro que vem vai ser do mesmo jeito. Não existe a menor necessidade de se ter um quarto exclusivo para o jovem. É fundamental que o representante do clube verifique o local onde esse jovem vai estudar, o local onde esse jovem vai fazer a refeição, ou seja, vai verificar como é que será o dia a dia do jovem naquela família, de fundamental importância. Então, esse membro do clube que vai visitar, ele leva uma ficha que ele faz várias anotações e ele depois encaminha para a comissão
um resultado final onde ele aprova ou desaprova essa família para receber um jovem. E só fazendo analogia, uma vez eu me candidatei para socializar um cachorro desses que são utilizados como cão-guia para os cegos, e recebi na minha casa 6 pessoas que foram analisar a minha casa, se a minha casa era possível receber um cachorro para ser socializado. E a minha casa foi barrada. E foi barrada porque o piso da minha casa tem pedra no chão e faz mal para o cachorro. Então, as famílias, eu gostaria de dizer para vocês que digam para as famílias que não é mal nenhum ela ser visitada e vistoriada, porque a gente quer verificar o bem do jovem, e a gente quer que o nosso jovem tenha o melhor possível, o melhor tratamento, não tem que ser nada diferente do que a família já tem. O clube também tem a obrigação de visitar periodicamente o jovem na sua família e também manter contato com a escola para saber como é que está o andamento, o desenvolvimento desse jovem na escola. E vocês também devem orientar a família quando for fazer a matrícula na escola de uma coisa muito importante, que esse jovem não deve ser matriculado na escola como estudante ouvinte. Ele tem que ser matriculado como um estudante igual aos outros. O visto que o estudante tem no seu passaporte é vinculado à vaga que uma escola deu a ele para um ano letivo de estudos. Então ele vai participar, ele vai fazer todas as provas, todos os exames, ele será um estudante regular na escola. Não tem problema nenhum se no início o jovem, quando começar o seu período letivo, ele não se saia bem nas matérias, porque ele vai ter uma dificuldade inicialmente com o nosso idioma, mas ao longo do tempo ele vai melhorar. Nós já tivemos aqui em Brasília, há uns 10 ou 12 anos atrás, uma estudante alemã, Inza Eickhoff era o nome dela. Chegou um determinado período na sua escola que ela era a melhor aluna de português da sala dela, devido ao interesse que ela tinha do aprendizado da língua nossa portuguesa. E uma outra obrigação que o clube também, que é muito importante, é que ele envie periodicamente um relatório à comissão distrital de como está sendo o intercâmbio do seu jovem. A comissão tem que saber do como que está sendo esse jovem no seu clube, para que a gente saiba, se algum dia a gente for questionado pelo nosso parceiro do outro distrito, a gente saiba o que falar. Deixa eu só molhar o bico aqui. E uma coisa importante também, com relação a esses relatórios, a gente tem que ter isso certinho e o clube tem que ter um cuidado muito grande. Quando o jovem fizer alguma coisa errada, que for chamada a atenção pelo clube, o clube precisa informar ao distrito que aconteceu alguma coisa, que o jovem saiu da linha, que precisou de ser chamado a atenção, porque se acontecer mais na frente, nós vamos falar que existem algumas atitudes do jovem, que se ele fizer alguma coisa que foge das regras do programa, ele pode acontecer até ser mandado antecipadamente de volta para o seu país. E a gente não pode esperar que a gente receba essa informação e na hora que ele entornou aquele copo de água e fez a coisa pior que teve, que ele vem ao longo do tempo, ele vem fazendo alguma coisa, e a gente costuma fazer uma analogia e dizer que ele recebe alguns cartões amarelos. Então, a comissão distrital tem que saber desses fatos para que a gente oriente e comunique ao parceiro que está acontecendo algum problema com o seu estudante, para que amanhã, se o jovem vier a ser mandado embora, o parceiro não vai assustar, que não é uma coisa que aconteceu de uma vezada só. É uma coisa que veio acontecendo ao longo do tempo. Nós também tem uma coisa importante da presença e participação, da responsabilidade do clube. O clube é muito fundamental, muito importante que quando o jovem inbound vier chegar ao seu clube, que o clube tenha uma comissão boa e numerosa no aeroporto para recepcionar o jovem, que o acolha muito bem. Nós recebemos agora, menos de um mês atrás, uma jovem que chegou da Dinamarca para o Rotary Clube de Brasília, Sobradinho Serrano, e nós observamos que ela demorou a aparecer na saída. As pessoas que saíram do voo todos já haviam saído e nós estávamos preocupados. O que aconteceu? A mala da jovem não chegou junto com ela, mas ela veio depois de um certo tempo falar conosco e nós resolvemos. Na saída dela, quando ela estava despedindo, e tinha um número enorme de pessoas no aeroporto, então
ela viu que a acolhida dela foi calorosa, foi uma acolhida familiar mesmo. Depois, quando nós fomos despedir, eu conversando com ela e falando sobre o problema dela da mala, ela falou assim: eu nem observei muito, porque a recepção que eu tive aqui hoje foi de um calor tão grande, foi de um carinho tão grande, que para mim isso encobriu o problema que eu tive. Então é fundamental esse acolhimento no aeroporto. O jovem, imagina que o jovem faz uma viagem longa, se despediu da sua família, e quando ele chega aqui, ele é bem acolhido, é uma coisa que faz uma diferença muito grande. O jovem que vai chegar no clube de vocês tem uma coisa muito importante: vocês têm que recebê-lo na condição de sócio do seu clube. E uma coisa muito importante: o jovem, toda vez que for ao clube de vocês, ele nunca irá pagar a refeição, a per capita de refeição do clube. Ele será sempre como se fosse um convidado especial do seu clube. O clube, então, estará responsável pela sua alimentação e vai ser responsável pelas despesas nos eventos distritais. O que acontece? Se o clube for participar de uma ação social do distrito, e que é fundamental quando o clube participa dessa ação social, que ele leve o seu estudante de intercâmbio, porque esses estudantes de intercâmbio, eles gostam de participar e muito dessas ações sociais, e eles sempre são um charme quando eles participam. As pessoas que estão sendo atendidas nessas ações sociais adoram saber que estão sendo atendidas por um jovem estrangeiro que está sendo recebido pelo Rotary e está aqui conosco. E existe um evento distrital que o jovem tem que participar obrigatoriamente, e esse é fundamental, que é a conferência distrital. Então, é da responsabilidade do clube de levar esse jovem à conferência distrital, custeando as suas despesas para que ele chegue até o local da conferência distrital. E qualquer outro assunto, qualquer outra participação do distrito, o jovem, é muito bom que ele esteja junto com o clube, e o clube vai sempre custear. E esse custeio muitas vezes não vai custar nenhum valor financeiro do clube, porque os associados do clube sempre levam os estudantes, ajudam, dão carona, isso é muito simples. Eles têm que verificar também, importantíssimo, o clube dará uma mesada, ele tem que verificar se essa mesada está certinha, se a parte do colégio está correta, o transporte do jovem, do jovem para o colégio está sendo feito da maneira correta. Então, o clube, com o conselheiro oficial de intercâmbio, saber disso periodicamente. Ele tem que fazer, e quanto maior foi o número de participação do jovem às reuniões do clube, será muito melhor para esse jovem, a integração dele com o clube vai ser muito maior, e a gente orienta sempre que quando o jovem for ao clube de vocês orientem ao jovem que cada vez que ele for, ele deverá se sentar num lugar diferente, nunca se sentar sempre junto com a mesma pessoa, porque ele precisa conhecer todos os associado do clube, até para que ele possa ser convidado por esses associados para fazer alguma atividade, fazer algum passeio, conhecer alguma coisa mais nova. E sempre que o jovem está bem entrosado no clube, ele aproveita o seu ano de intercâmbio muito melhor, porque ele faz muito mais coisas. E o jovem, com certeza, ele no mínimo uma vez por mês, ele vai participar do clube obrigatoriamente da reunião, porque essa mesada que ele recebe deve ser paga lá no clube, nunca ser entregue na casa do jovem, ou se ele vier ter uma conta bancária, que simplesmente deposite essa mesada na conta dele. Ele tem que ir ao clube e receber essa mesada. Então, no mínimo uma vez por mês, esse jovem vai estar no clube. E quanto mais ele for, se ele puder ir mais vezes, melhor ainda. Ô, Natália, você, a Ana Cristina, o Curatânio, o Mário Sérgio aí, se no decorrer da fala aqui, e Luiz Gustavo também, por favor, se quiser fazer uma complementação, igual a gente faz nos nossos treinamentos presenciais, por favor, para que a gente faça a coisa bem dinâmica aqui para os nossos associados dos clubes. E aqui tem uma coisa bastante importante também, que é essa participação do jovem e a responsabilidade do clube sobre o jovem. Então, o clube assegurando que o jovem participa de todos os eventos do Rotary, ele vai ter um controle maior, um relacionamento maior,
E é muito bom essa amizade que é criada do jovem com os associados do clube, ela é muito interessante. A gente vê aí, por exemplo, nós estivemos na semana passada, nós fomos a Anápolis, na despedida da Mariana, que é estudante do Rotary Clube Anápolis Norte, e levamos a estudante aqui em Brasília, da Dinamarca, que está aqui em Brasília. E ela já fez amizade com outros membros do clube de lá, já foi convidada para outros passeios, para outras coisas. No nosso clube, que é o Brasília Lago Norte, já tem associado do nosso clube que conheceu a estudante Verônica, quando ela teve na visita do governador ao nosso clube, e já tem associado do nosso clube que já a convidou para fazer algum programa, algum passeio aqui em Brasília. Então, esse relacionamento do jovem com os associados é de fundamental importância. E nós precisamos sempre estar abertos para que os jovens tenham aquela facilidade de chegar para a gente e fale alguma coisa que talvez esteja acontecendo, que ele não está achando legal, que não está sendo bom para ele, porque muitas das vezes o clube e as famílias estão fazendo a coisa da melhor maneira, que entendem que estão fazendo, mas aquilo não é o melhor que tem por estudante. Então que a gente tenha abertura de escutar os nossos estudantes, porque a gente escutando os nossos estudantes, a gente com certeza vai melhorando o que a gente faz para o intercâmbio. Nós, da Comissão Distrital, a gente tem alguns documentos que todo ano esse documento ganha 1 ou 2 parágrafos a mais, que isso são de aprendizados de coisas que vão acontecendo ao longo do ano e algum problema. A gente aprende sempre com problemas, né? Então, algum problema que a gente teve naquele ano que não havia acontecido anteriormente, a gente já passa a ter nos nossos documentos para que a gente sempre já o trate antes que ele venha acontecer. E conforme eu falei anteriormente, sempre o clube deve notificar a comissão de intercâmbio qualquer preocupação ou qualquer problema que venha acontecer com o jovem, para que a gente não venha a saber de um problema mais sério lá no final, quando a coisa ficar de maneira irreversível e esse jovem precisar de ser retornado antecipadamente ao seu destino de origem.